Muito bem, meus amigos, gostaria de gravar um vídeo, postar esse vídeo aqui com um tema que eu acho muito interessante, tá? E vou falar um pouco sobre uma realidade que está cada vez mais agravante dentro da realidade da pregação dos pregadores e pastores, e eu quero meditar, trazer um conselho, aos pregadores e aos pastores, e eu quero que você reflita comigo em relação ao conteúdo do que nós vamos falar, tá? Nós vamos falar sobre o pregador não deve ser ofensivo, né? O problema das pessoas que se ofendem com pregadores e do escândalo que algumas mensagens podem causar, né? Do dilema, né, dos pregadores quando tem que falar pontos, digamos assim, controversos, pontos polêmicos, pontos sensíveis acerca da verdade, e aí a reação de ficar tentando moldar a sua mensagem, modificar os termos, a forma de dizer para que as pessoas não se ofendam, para que não cause problemas, né? Não gere problemas e até mesmo reações mais acaloradas e até mesmo a rejeição por parte do público que está ouvindo e o abandono até mesmo do local onde a pessoa está ouvindo esse tipo de mensagem. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso, né, trazer uma meditação sobre isso à luz das escrituras, tá? Trazer um conselho para que as pessoas entendam e não tenham tanto problema quanto ao que as pessoas vão pensar, como será a reação das pessoas conforme aquilo que você está pregando, sendo que isso seja de fato a verdade, tá? Então eu quero basear essa nossa meditação com o texto inicial das Escrituras, que está em João capítulo 6, versículos 60, 61, 65 ao 68. Tá? Nós vamos ler esse texto e nós vamos começar a nossa meditação com base nesse texto. João 6, 60 e 61 diz assim: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhe: Isto vos escandaliza? Versículo 65. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós temos aqui um texto bem interessante, né? Nós temos um texto em que Cristo faz um discurso e nós temos a reação das pessoas que estão ouvindo o discurso de Jesus. E a reação não é muito favorável. O texto vai deixar bem claro que as pessoas acharam dura as palavras, duro o discurso de Jesus. E eles mesmo começaram a se escandalizar com aquilo que Cristo estava ensinando. E a reação foi tão, o escândalo foi tão grande que muitos deixaram de seguir Jesus. Eles não foram mais seguidores de Cristo, começaram a abandonar a ele. Então Jesus olha para os 12 e diz assim: Vocês não querem ir também? Vocês não querem acompanhar essa galera que está abandonando, que está retrocedendo, que se escandalizou e se ofendeu tanto com o que eu falei ao ponto de não mais querer me seguir? E nós estamos falando de pessoas abandonando o próprio Cristo. Pessoas que acompanharam seus milagres, pessoas que viram as suas maravilhas, né? E elas decidiram, com base no discurso de Cristo, que não era mais interessante segui-lo, né? Decidiram que aquilo estava demais. O que elas estavam ouvindo, a despeito do que elas viram na presença do próprio Messias, aquele discurso era suficiente para elas não mais seguir o mestre. E Jesus então tem essa atitude de perguntar: olha, vocês também não querem ir juntamente com eles? Eles dizem: não, para onde nós iremos se somente tu tens as palavras de vida eterna? Então nós vamos fazer uma meditação sobre pregadores com uma postura ofensiva e a consequente reação de se sentir escandalizado da parte do público. Tá? Qual que é a nossa situação atual? Vamos fazer uma compilação aqui de como estão as coisas atuais. Hoje nós temos pregadores intimidados pela opinião pública. Temos pregadores que estão de fato ou se sentem intimidados pela opinião pública. Nós temos pregadores com
dificuldades de fazerem afirmações diretas. Nós temos pregadores que se sentem intimidados pela plateia ao ponto deles não conseguirem fazer afirmações diretas no púlpito, né, fazerem asseverar algumas afirmações de forma mais absoluta e objetiva. Né, eles não conseguem. Por quê? Porque eles se sentem intimidados pela opinião das pessoas que vão estar ouvindo. Nós temos pregadores que insistem numa postura impessoal, subliminar e abstrata. Pregadores que, embora tentem falar a verdade, mas colocam essa verdade em termos genéricos, impessoais, subliminares e até mesmo abstratos, em que a verdade ela até pode estar ali, mas ela é sempre escondida através de termos impessoais, subliminares, abstratos, em que você tem que se esforçar muito para entender o que o pregador está dizendo. Por quê? Porque ele não quer te ofender. Ele não quer causar uma reação de escândalo em você. Então ele vai colocar a verdade de uma forma bem subliminar, bem impessoal. É sempre quando ele vai expor, por exemplo, uma heresia dos falsos pregadores, é sempre de forma abstrata. Estão fazendo por aí, algumas linhas por aí, alguns pregadores por aí, alguns pastores, algumas igrejas, mas nunca é de forma direta, tá? Então nós temos também pregadores que procuram se desculpar previamente ou posteriormente. Então nós vemos isso também muito hoje em dia, pregadores que procuram se desculpar previamente ou posteriormente. Sempre que ele vai fazer uma afirmação mais séria, uma, uma postura mais severa, ele primeiro se desculpa antes. E aí ele passa ali, né, aquele tempo ensaboando as pessoas, né, vamos usar esse termo aí, né, dizendo, olha, né, até colocando umas piadinhas no meio, né, alguma coisa para descontrair. Por quê? Porque ele não quer, né, ele não quer causar aquele desconforto, né? Ou depois, né, de ter falado alguma coisa, ele fica se desculpando. Olha, mas não é bem assim, mas quem sabe, não interprete mal, não, eu não estou dizendo isso, eu não estou dizendo aquilo, sabe? É aquela postura de se desculpar, né, excessivamente, quando vai ter que falar uma verdade um pouquinho mais complicada, né? Um tema mais controverso, né? Então tem todo aquele cuidado, aquele tato excessivo, tá? Essa é a realidade, né? Agora, por que isso acontece? Porque nós temos a chance de ser mal interpretado, ela é muito grande hoje em dia, né? A chance de você ser mal interpretado, ela é muito grande. A chance de ser rejeitado, ela é muito grande. A chance de ser cancelado, né, que é o termo utilizado hoje em dia, né, principalmente na nossa sociedade, quando uma celebridade faz uma afirmação em que um grupo se sente ofendido, existe todo um trabalho de cancelamento, né, em que as pessoas jogam essa pessoa no limbo do esquecimento, né? Ela é rejeitada, por quê? Porque ela fala coisas que não vai exatamente ao encontro, né, de alguns grupos sensíveis da sociedade, né? Então nós temos essas patrulhas, né, do cancelamento nas mídias sociais, em que fica ali observando cada detalhe, e aí isso é uma forma de assediar as pessoas que não falem determinadas coisas, que não entre em determinados assuntos. Por quê? Porque corre o risco de ser cancelado. Tá? Nós temos também o assédio do politicamente correto hoje em dia, né, em que a sociedade, ou alguns grupos da sociedade criaram um padrão daquilo que pode e aquilo que não pode ser dito, ou a forma que você diz determinadas coisas, tá? E aí eles ficam policiando a sua vida, ó, de modo que se você não tomar cuidado, você vai ser atacado pelas patrulhas, então, do politicamente correto. Mas tem também o assédio do fenômeno do trânsito religioso, onde as pessoas facilmente mudam de congregação conforme se sentem confortáveis, elas desconfortáveis, elas vão para outro lugar. Isso também é um fenômeno que assedia muito os pregadores e os pastores, o fenômeno do trânsito religioso. Então as pessoas facilmente abandonam a congregação e vão para outra, abandonam uma religião e vão para outra. Então isso também é um assédio, por quê? Porque aí o pregador e o pastor fica com aquele medo, né? Aquele medo de que eu vou fazer para que as pessoas não abandonem a igreja? Será que eu não tenho que mudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali? Será que eu não tenho que abandonar uma postura desse jeito, a postura daquele jeito? Porque as pessoas facilmente podem
se sentir ofendidas e abandonar a congregação e ir para outra. Isso acontece muito hoje em dia. Tá? Então a realidade desses fatores e dessas circunstâncias, ela tem colocado os pregadores em alguns dilemas, tá? Pois eles temem perder o público, perder oportunidades, perder agendas, cargos, prestígio, popularidade e até mesmo amizades, né? Então a realidade atual ela é tão desfavorável aos pregadores que eles têm medo, né? E aí eles ficam naquele dilema, que eles têm que cuidar com o que eles vão falar, por quê? Porque eles podem perder público, eles podem perder oportunidade, eles podem perder agenda, cargo, prestígio, popularidade e até mesmo amizade. Eu costumo dizer, e isso aqui é uma coisa interessante, é que os pregadores hoje que realmente querem ser pregadores bíblicos, eles têm que escolher, quando eles vão iniciar o seu ministério de pregação, eles têm que escolher uma coisa, eles vão ter que fazer um sacrifício, né? E esse sacrifício, ele tem duas possibilidades, né? E aí é interessante. Ou você sacrifica a popularidade no altar da verdade, ou você sacrifica a verdade no altar da popularidade. Preste atenção. Os pregadores e os pastores, eles têm que fazer um sacrifício, e esse sacrifício é inevitável. Ou eles sacrificam a popularidade no altar da verdade, ou eles sacrificam a verdade no altar da popularidade. Né? E aí todos os pregadores estão diariamente fazendo essa escolha, sacrificando a verdade no altar da popularidade ou sacrificando a popularidade no altar da verdade. Você que é pregador, você que é pastor, aonde você tem feito o seu sacrifício e o que você está sacrificando, tá? Então nós temos um problema. Se esses fatores são suficientes para moldar como os pregadores pregam e o que eles pregam, como seria se o assédio viesse de ameaças de morte, de prisão e perseguição física, como agressão e linchamento? Se hoje os pregadores mudam o discurso e a forma de pregar com medo de perder público, perder oportunidade, perder agenda, perder cargo, perder prestígio, perder popularidade e até mesmo amizades, como que eles pregariam se as ameaças fossem de perder a própria vida, ser linchado, sofrer agressão física, né? Ser exposto publicamente, ridicularizado publicamente, apedrejado, perseguido e a sua vida de fato correr risco em relação de pregar a verdade. Como que essa geração atual de pregadores lidaria com este problema? Se por muito menos eles sacrificam a verdade, imagina se a sua própria vida estivesse em risco, a vida dos seus familiares, né? O convívio na sociedade estivesse em risco, o conforto que eles gozam na sociedade estivesse em risco. Se ao invés de serem convidados para programas de televisão, andar com os famosos, visitar festas de famosos, como eles estão sendo hoje convidados, se eles fossem ridicularizados em praça pública, e eles fossem executados em praça pública, será que eles pregariam a verdade? Eu acredito absolutamente que quem sacrifica a verdade por amizade, por oportunidade, por agenda, por cargo, por prestígio, por popularidade, jamais, jamais pregaria a verdade se a sua vida estivesse em risco. Se a sua vida estivesse em risco. Só que as pessoas que fazem isso, eles não sabem que a sua salvação está em risco. Lembra do versículo que diz que aquele que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, né? Então, nós temos esse fenômeno acontecendo. Os pregadores estão sacrificando a verdade em troca de cargo, agenda, público e popularidade, só que eles não sabem que sacrificando a verdade, eles estão sacrificando a própria alma. Eles estão sacrificando a própria alma, porque eles serão cobrados pela verdade que eles deixaram de pregar, tá? Eles serão cobrados pela verdade que eles deixaram de pregar. Vamos analisar a realidade dos primeiros pregadores, Atos capítulo 5, versículo 33. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-lo. Atos 9, 29. E falavam ousadamente no nome do Senhor Jesus, falava e disputava também contra os gregos.
mas eles procuravam matá-lo. Atos 21, 30 e 31. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e pregando Paulo o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tributo da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Meus queridos, a pregação da verdade, ela implicava na possibilidade e grande probabilidade de ser assassinado, executado em praça pública, tanto pelas autoridades quanto pelos próprios ouvintes. Pega, por exemplo, o primeiro mártir, né, após Cristo. Nós vamos falar de Estevão, o jovem que foi apedrejado. Quando ele faz o seu discurso, que está em Atos dos Apóstolos, você vê que o discurso é extremamente ofensivo, extremamente direto, extremamente pessoal. Ele diz: olha, vocês mataram o Cristo, vocês mataram o Messias, vocês são culpados pela morte do Messias. E qual foi o resultado? O resultado foi um escândalo tão grande que ele acabou sendo apedrejado. Então a pregação ela nasce nesse contexto. Atos dos Apóstolos, a pregação é nesse contexto. A perseguição da igreja era justamente por causa da mensagem que a igreja pregava. Entendeu? Então, nós temos que entender que esta era a realidade. E as perguntas que ficam são: os apóstolos, eles mudaram seu discurso para serem menos ofensivos? Eles adotaram uma postura passiva e pouco intimidadora? Eles deixaram a opinião pública moldar as suas mensagens? Absolutamente não. Por isso que todos eles praticamente foram martirizados. Por quê? Porque eles não negociaram a verdade com base na opinião pública. Eles não moldaram a forma de pregar e o conteúdo da sua pregação com base na opinião, na aceitação das pessoas que estavam ouvindo ou na rejeição. Não era isso o objetivo deles. Eles tinham compromisso em pregar a verdade, toda a verdade, independente das consequências e das reações das pessoas. E tem uma frase que os pregadores atuais e os pastores atuais precisam entender e assumir para si: moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. Moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. Portanto, você diminuir a verdade para ela se tornar confortável, você está trabalhando em favor da mentira. Você cortar a verdade em partes, deixando algumas partes de fora e pregando apenas meia verdade, você está pregando mentiras inteiras, né? Meia verdade é uma mentira inteira. E é isso que os pregadores e pastores estão fazendo atualmente, infelizmente. Eles estão lapidando a verdade, tirando partes da verdade, excluindo partes da verdade, ignorando partes da verdade. Para quê? Para que não seja ofensivo, para que as pessoas que estão ali naquela plateia não abandonem aquele lugar, não saiam dali. Então, é absolutamente impossível pregar a verdade sem ser ofensivo, sem causar escândalo e sem gerar algum tipo de rejeição. Prestem atenção nisso, pregadores e pastores. É absolutamente impossível pregar a verdade sem ser ofensivo, sem causar escândalo, sem gerar algum tipo de rejeição. Até mesmo as palavras mais amáveis de Jesus ofendiam muitas pessoas. Até mesmo os discursos mais amáveis de Jesus ofenderam muitas pessoas. Agora, qual que é a característica da humanidade nos dias atuais? 2 Timóteo 4, 1 e 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Paulo fala de pessoas que não podem ouvir a verdade, não querem ouvir a verdade e não seguirão quem fale a verdade. Mas Paulo aconselha Timóteo tentar desesperadamente contornar esta realidade a fim de mantê-los
né? Paulo vai dizer, olha, Timóteo, nos últimos dias as pessoas não vão querer ouvir a verdade, não vão suportar ouvir a verdade e não vão querer seguir pessoas que preguem a verdade. Então Paulo diz assim, olha, então faça o que você puder, Timóteo, para amenizar a verdade, para que essas pessoas não vão embora. É isso que Paulo diz? Não, Paulo diz exatamente o contrário. E antes de dizer a realidade, ele vai dizer assim, Timóteo, ele assevera para que Timóteo pregue, né? Ele diz prega a palavra, redargua. Sabe o que é redarguar? Né? O que é redarguir? Né? Lançar acusação em resposta, recriminar. Né? Paulo está dizendo, ei Timóteo, prega, redargua, lança acusação, recrimina o erro e o pecado, repreenda, exorte. Então esse é o nosso problema. Nós queremos de todas as formas criar uma conciliação onde não há como ter conciliação. Pregar a verdade de modo que aqueles que não querem a verdade permaneçam confortáveis e tranquilos. Esse é o nosso problema. Né? O problema de tentar fazer algo que a Bíblia deixa bem claro que é impossível. Pregar a verdade para pessoas que não querem ouvir a verdade, de modo que elas fiquem confortáveis e permaneçam ali. Não tem como. Não tem como. A única forma de conseguir manter pessoas que não querem a verdade, não vão seguir pessoas que preguem a verdade, é você modificar a verdade. É você não pregar a verdade de forma completa, é você pregar só meia verdade. Meia verdade até que dá para engolir por essas pessoas. Meia verdade até que dá para suportar. Agora, a verdade completa não tem como. Não tem como. Elas vão procurar pessoas que pregam segundo as próprias concupiscências, segundo as próprias inclinações, próprios desejos. Então, a realidade atual é que as pessoas estão tão desacostumadas com a verdade que qualquer exposição dela é considerada ofensiva, tão desacostumadas com padrões morais que qualquer exigência é considerada exagero, tão desacostumadas com a firmeza que qualquer discurso firme é considerado radical. Então é inevitável que elas corram atrás de líderes que diluam a verdade, rebaixem os padrões, sejam dóceis e mais gente boa possível. É inevitável que estas pessoas que estão desacostumadas com a verdade, que elas corram atrás de líderes que diluam a verdade, rebaixem a verdade e rebaixem os padrões, diluam os padrões e que eles sejam dóceis, amáveis, né? O mais gente boa, entre aspas, possível. Esta é a realidade. Portanto, o meu conselho que fica, finalizando esse nosso vídeo hoje, é que você não fique se desculpando por pregar a verdade e não se preocupe com a reação das pessoas. Eu costumo dizer, e até postei na minha rede social, a pior coisa que tem é um pregador que sobe no púlpito tendo alguma coisa a perder. Tendo alguma coisa a perder, os pregadores não podem ter nada a perder, ainda que a sua vida, isso inclui a sua própria vida. Não importa, não importa. Portanto, pregue a verdade. Seja ofensivo se você vai ver que é necessário ser ofensivo. Cristo era ofensivo. Quando Cristo pregou, expondo os fariseus e os escribas, ele foi ofensivo, ele ofendeu eles deliberadamente, porque a ofensa era necessária. Quando Paulo expôs os falsos pregadores, os falsos mestres que estavam já invadindo as igrejas, ele citou os nomes deles. Ele foi ofensivo deliberadamente, João foi ofensivo deliberadamente, Judas foi ofensivo deliberadamente, Pedro foi ofensivo deliberadamente. Portanto, essa ideia de que tem que tomar cuidado, que não pode falar, ai, cuidado, não fala isso, não fala aquilo, não faz isso, não faz aquilo, isso é errado. É errado, porque nós não podemos acomodar pessoas que não querem a verdade. Nós não podemos deixar pessoas que não amam a verdade confortáveis. Portanto, esse é meu conselho, né? Este é meu conselho. Pregue a verdade, independente das consequências que isso implique.